Grande anfitrião do CEPRORGS, desse belíssimo encontro que é o Mesas TI, que já está no calendário oficial, hein? Calendário oficial dos debates, enfim, do meio empresarial, do setor produtivo no Rio Grande do Sul. Edgar Serrano, presidente do CEPRORGS, prazer te rever. Prazer, Diego, bom dia. Tudo bem? Hoje com o Hoff, que é o homem da GetNet, o homem que pensou isso tudo, o homem que aprimorou o sistema, e hoje, quando a gente bota o cartão de crédito nas maquininhas, tudo isso passou lá por ele, pelo grupo dele, né, Serrano? Exatamente. O evento de hoje ele tem o objetivo de mostrar como é inovar no Brasil, como é criar uma empresa vencedora, e justamente o Zé Renato vai estar nos mostrando os desafios de fazer isso no Brasil. E ao mesmo tempo, além de mostrar, né, os desafios, e é um caso de sucesso, porque num ano esse de 2015, um pouco depressivo, muitas vezes as pessoas podem estar sentindo muita dificuldade ou às vezes desanimadas, né? Seguramente nos 10 anos que ele comandou a empresa e fez esse crescimento vertiginoso, ele passou por dificuldades. É isso que ele vai compartilhar, os erros, os acertos, mas que tudo, a resiliência de vencer. É isso que a gente quis trazer aqui. Esse é um momento importante de mostrar que é sim capaz, as pessoas são capazes de se superar e podem mais do que imaginam. A gente no evento anterior trouxe o Steve, né, que ele mostrava que é possível. Ele levantou o público e fez as pessoas chorarem aqui. As pessoas chorarem, mostrando que a gente é muito mais forte e capaz do que imagina. Então o tema de hoje vem isso. E prático, e ele fundou uma empresa de tecnologia, ele conhece a maioria das pessoas aqui, vai ser um bate-papo, que ele vai passar a experiência dele. Um homem que está integrado com a TI e passando o aprendizado que ele teve nesses últimos anos. Bom, eu sei que tu tens viajado aí pelo Brasil, sempre representando o setor de tecnologia da informação. Vocês estão muito na defesa, né, do empreendedorismo, sempre, né, Serrano? Na defesa da livre iniciativa. É difícil empreender no nosso país. As amarras, a legislação, a falta de visão dos nossos legisladores e gestores públicos, muitas vezes são entraves. Recentemente tivesse onde? Estive na Rio Info, né, no Rio de Janeiro, no evento promovido pela FENAINFO, que é a Federação Nacional das Empresas de Informática do Brasil. E lá eu fui fazer, tinha um painel, participei de um painel que fazia análise crítica das políticas de incentivo de TI do Brasil. E a minha parte foi mostrar que a política toda que foi desenvolvida pelo Brasil nos últimos anos, ela é direcionada, ela só permite que seja usufruída por 0,1% das empresas do Brasil. E mostrei isso com exemplos, posso apresentar em outros momentos detalhadamente, né, que uma política que é feita para 0,1%, é evidente que quando eles dizem que os resultados não são os esperados, bom, ainda que fosse 100%, de 0,1%, em quem que tu estás atingindo? E fiquei bastante satisfeito, porque algumas pessoas me diziam assim lá, puxa, até que enfim alguém veio e disse isso. Que baita política de incentivo, hein? É que a política, na verdade, foi capitaneada por uma entidade que representa 41 empresas no Brasil. E ela definiu o que era bom para eles. Então todas as outras milhares de empresas ficam excluídas. É uma coisa assim impossível de se imaginar, mas se tu conhece a história do Brasil, tu sabe que em 515 anos o Brasil sempre entregou para fora a nossa riqueza. Qual é a base dessa política? Querer transformar o Brasil numa plataforma de exportação. O Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo. E a política é dizer para o brasileiro vender lá fora. Quando os outros mercados fazem xenofobia, sim. E o Brasil diz assim, deixa de ser tupiniquim, abre as portas e deixa vir todo mundo com facilidade. Ou seja, a política nacional hoje, por incrível que pareça, é mandar o brasileiro tentar vender lá fora com toda a dificuldade e abrir as portas para os outros virem aqui vender aqui dentro. Não existe algo tão assim, com um contrassenso tão grande. É isso que a gente foi mostrar. É evidente que uma política desse jeito prejudica as nossas empresas. E eu uso números para mostrar isso. Agora, com o aumento da Previdência Social para as empresas de TI, que saiu de 2% para 4,5%, isso é 125% de aumento, as empresas estrangeiras instaladas no Brasil para exportação ficam isentas do imposto. Como que pode isso? A política é feita para 0,1% das empresas isentas estrangeiras e dá a entender para o governo que não existe mercado nacional de TI. Então, realmente são os estrangeiros fazendo a política nacional, nada contra os estrangeiros, adoramos que eles estejam aqui, mas o que a gente pede é a igualdade de condições, que o brasileiro possa competir com eles em igualdade, e a legislação hoje beneficia os outros. Isso é inimaginável. É contra, na verdade, o privilégio, né? É o privilégio. Não, é mais que isso, é falta de soberania nacional.
tu pretere a prata da casa e dá todos os benefícios para quem vem de fora. O Brasil ainda continua uma colônia, se sente colônia. Se vem de fora, tu dá tudo para eles. Inclusive tem empresas que chegam no Brasil, se instalam, não usam dinheiro nenhum, recebem verbas federais, dinheiro público, para comprar empresas brasileiras. Ele não bota um centavo, ele usa dinheiro brasileiro para comprar empresa brasileira e se transforma numa grande multinacional aqui dentro. Ele só entra com CNPJ. Isso é um absurdo. Então é uma política que não traz resultados. Isso que a gente foi mostrar. Se continuar assim, o rombo da Previdência Social era terça-feira o evento. Na segunda de noite, o ministro Levy anuncia que vai ter que criar CPMF para a Previdência. E eu entro lá e digo, as gigantes multinacionais instaladas no Brasil continuam isentas da Previdência Social. E nós vamos ter CPMF. São coisas absurdas que eu acredito que isso não chega nem no ministro. Porque por mais incrível que possa parecer, as lideranças nacionais outorgaram poderes para a entidade que representa essa meia dúzia de empresas ser o interlocutor com o governo. Se omitiram, e ao se omitir, o Brasil, quando se omite, as empresas, as entidades genuinamente brasileiras, ao se omitirem, deixam que quem representa esse pequeno grupo chega lá e diz assim, não, tá bom assim, todo mundo quer. Em termos práticos, foi isso que aconteceu. Mas vocês estão fazendo a parte de vocês, né? Que é dar clareza para essas questões, como tu está fazendo aqui. Sim, a gente acredita que vive num Estado democrático, que ninguém vai ser assassinado por falar a verdade, e estamos falando. Agora, estamos motivando que as entidades nacionais também comecem a tomar posse. E o que a gente pediu? Que a FENAINFO, que é a Federação Nacional, que ela assuma o protagonismo, porque a FENAINFO representa todas as empresas do Brasil, independente. E as outras entidades, elas são segmentos. Daqui a pouco, se 20 empresas quiserem criar uma entidade, elas podem, mas elas falam por 20 e não pelas mais de 100 mil. E a FENAINFO fala por 100 mil empresas. Isso foi o que a gente combinou com o presidente. São 100 mil empresas. Mais de 100 mil. Da área de TI. Da área de TI. E quem liderou o processo representa 41 empresas. Ora, ele faz as leis e a política para eles. E é isso que a gente quis mostrar, que isso não era possível. E que se os resultados não eram bons, é porque as outras 99,9% não estavam contempladas na política. Então, assim, até o secretário agora vai se exonerar do cargo, no final do ano ele já não vai, ele vai mais continuar, e a política dele, eu não sei agora quem vai assumir. E esse era o objetivo nosso em Brasília, no Rio de Janeiro, no evento onde estava o pessoal de Brasília, era mostrar isso claramente, detalhadamente, e os números mostram, são claros, não há o que contestar, não é assim, não estamos elocubrando, é fato. Foi feito dessa forma, é natural que as empresas brasileiras não consigam usufruir da política nacional. A política nacional foi feita para 0,1%. E aí, o que a gente tem hoje? O custo Brasil todo, o custo previdenciário, que é o custo que vem, inclusive, destruindo com o estado do Rio Grande do Sul. Isso eu falei, o meu estado está com problema previdenciário, porque teve erros no passado, e a bomba que nós imaginávamos, porque desde 2011 que o CEPRORES bate nisso, era para daqui a 5, 10 anos. Bom, 3 anos depois, 4 anos depois da lei, já tendo que majorar em 125 o imposto e tem que ser criada uma CPMF. E eu disse, não estou sendo engenheiro de obra pronta, desde 2011 que a gente bate isso. Eu tenho vários artigos escritos com registro, então, de histórico, dizendo que isso ia acontecer. Quando tu isenta os maiores de pagar um tributo, é evidente que vai faltar dinheiro no caixa. Então isso é muito triste, isso segue acontecendo, mas pelo menos assim, uma única voz, quem sabe se outras se somem. Acho que sim. Eu tenho dito o seguinte, ao contrário do que muitos dizem que a CPMF é um imposto justo, primeiro que é uma mentira dizer o seguinte, não, só os ricos pagam. Não, as pessoas vão pagar a CPMF proporcional aos ganhos. Outra coisa, a CPMF acaba sendo agregada ao custo final dos produtos, então aumenta tudo. Sim, e aumenta na cascata, porque um compra do outro, tudo é várias vezes. E outra coisa, Serrano, a CPMF, assim como o IOF, eu bato muito nessa tecla. Eu acho injusto pelo seguinte, porque o dinheiro que vai para minha conta já foi tributado, correto? O dinheiro que vai para a conta das empresas já está tributado. É verdade. E ao mesmo tempo a gente sabe que os erros que foram cometidos ainda não foram ajustados. Então, o que me parece é que nós estamos aumentando os tributos para manter a mesma política de alguém teimoso, que não aceita que errou, só que agora vai dizer, bom, eu estou consertando, mas aumentando os impostos. Quais são as mudanças estruturantes, de fato, que nós tínhamos, inclusive no governo anterior do presidente Lula, que dava seguimento ao governo Fernando Henrique? Esta mudança de política é que está levando a esse desastre. A irresponsabilidade fiscal, né? Então, exato, mas essa mudança ainda não se viu. Os ensaios dessa mudança, então nós só vamos aumentar para tapar um rombo, mas que a gente sabe que se a gente continua navegando para o lado errado, isso só vai postergar
o pior. Então precisa ser feito sim um ajuste fiscal, mas desde que ele venha com ajustes estruturais para que possamos aumentar a riqueza, senão daqui a pouco vai dizer agora precisa aumentar ainda mais a CPMF para tapar o rombo. E tu vai matando a galinha dos ovos de ouro. Sem dúvida. Daqui a pouco ela morre e não tem mais ovos. Foi muito triste. O conto aquele, né? Descarrilhamos o nosso trem, né? Saiu do trilho. E na TI, são bem pontuais os erros graves que ocorrem na nossa legislação. Não são equívocos porque eles são feitos para ser assim e que a gente está apontando como uma questão de ser uma resistência, de observar sim o erro. E ficam os registros, né? Se amanhã depois ninguém vai poder dizer assim, não sabiam sim. Né? E tem uma coisa, que é a omissão dos bons. Porque no evento que fui, outros sabem disso. Eu digo, e por que vocês não se manifestam? Pois é, a turma do deixa disso, veja só. Se manifeste, mostre, gentilmente, civilizadamente, mas apresente que isso representa 0,1%. Essa é a forma que eu entendo que precisa de ser, que um cidadão pode colaborar com a nação. É mostrar, apresentar, se eu tiver errado, alguém que me diga, não, isso aqui não é. Teve um senhor que disse assim, pô, eu sou bem mais velho do que tu, porque eu falei da reserva de mercado que os estrangeiros estavam fora. Ele falou, é a única correção que eu vou fazer na tua apresentação. Na reserva de mercado eles continuavam sim impondo as suas condições, não tanto quanto agora. Eu falei, obrigado, vou corrigir na minha próxima apresentação. E ele falando, é um homem lá, um senhor já, disse que desde a década de 60 ele acompanha a TI, então ele disse que tinha mais propriedade em termos históricos. Eu falei, muito obrigado. Então, assim, elogiou. É isso que precisa, pessoas que falem o que está acontecendo de fato, porque com certeza isso não chegou nem no ministro Levi. Poderia, quem sabe, a gente ter corrigido melhor e de 4,5 poderia ter sido 3 o nosso índice. Mas quando a gente mantém as gigantes isentas, sem pagar um tributo, as menores têm que pagar essa conta. Isso é surreal, né? É surreal, mas é Brasil e é 515 anos. E a gente tem que começar a fazer isso. Né? Serrano, para a gente fechar esse nosso bate-papo hoje, nesse mês das TI, mais uma vez um grande sucesso. Como é que está o CEPRORGS nesse ano 2015? Puxa, o CEPRORGS vem trabalhando firme, a gente vem mantendo bastante austeridade em relação às nossas convenções coletivas de trabalho, para que a gente não quer inviabilizar as empresas. A gente tem muita preocupação que aconteça o que aconteceu com os governos, né, que são fanfarrões na hora de conceder benefícios e depois não consigam cumprir. E no nosso caso, não conseguir cumprir é quebrar empresas, e é o que a gente não quer. E além disso, estamos projetando, né, um crescimento da entidade, ela segue aumentando. Hoje vamos fazer o lançamento da plataforma TI, que é a ferramenta que vai unir quem compra e quem vende. Tu tinhas me falado, então agora ela... Sim, hoje vai ser feita a apresentação. Maravilha. Ela está pronta e vai ser a primeira versão. As sugestões e críticas são bem-vindas para as novas versões. A gente fez uma primeira com o limite de recursos financeiros que tínhamos, mas ela vai poder crescer e muito essa ferramenta. E a gente tem a vantagem do seguinte, quer encontrar um notebook, coloca lá, quero comprar um notebook, e os fornecedores vão aparecer, escolhe o fornecedor. Quero soluções de e-commerce. Basta digitar a palavra-chave e vão aparecer as empresas cadastradas. É uma forma de ajudar as empresas a fazerem negócio. É uma das, digamos, uma nossa contribuição para que as empresas que não tenham a força de marketing possam, ao se cadastrar, estar numa plataforma e o CEPRORGS vai fazer a divulgação da plataforma para os mercados compradores. Quer comprar TI? Vá primeiro na plataforma, vê se tu encontra o teu fornecedor lá. Maravilha. Cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigado, um bom dia para nós. Edgar Serrano. Bem, o José Renato Hopf, que está aqui comigo, é o homem da GetNet, o criador da GetNet, que é essa grande empresa que a gente muitas vezes lida com ela e não está sabendo. Vai pagar um negócio ali no posto de gasolina, cartão de crédito, né? Vai numa loja, cartão de crédito, GetNet. E ele desenvolveu desde o início essa empresa, que depois foi vendida para um grande banco, para o Santander. Quanto tempo ficasse lá, Rob? Desde o início, desde a fundação, né? Fiquei 12 anos ao todo, e lá agora até fevereiro desse ano. Aí, a partir de fevereiro, agora comecei a me dedicar a um trabalho de acompanhamento e investimento em startups. E desde o mês passado estou começando a estruturar uma operação nova aí na área de vida digital das pessoas. Né? Excelente. Bom, nós conversamos num outro evento aqui, num outro mês das TI, tu me contasse um pouco de como é que foi o surgimento da GetNet. É mais ou menos isso que tu vais falar aqui e também projetar cenários, o que é possível fazer. Nós estamos falando de uma operação que se tornou uma operação, um negócio bilionário, né? Quando tu começaste lá, sabias qual seria o limite disso? Tua pergunta é muito apropriada. Assim, acho que se é uma coisa que é muito importante
é que quando começa uma operação, é de saber onde é que tu quer chegar, né? Porque isso vai determinar o teu plano, a tua estratégia, vai fazer, e aí é fundamental o quê? Criar um plano alinhado com um conjunto de pessoas que possam te ajudar, com um conjunto de empreendedores e ter efetivamente investidores estratégicos que possam te apoiar nesse plano. A GetNet, desde o início que a gente criou a operação, a gente tinha ideia onde a gente queria chegar, a gente conseguiu chegar onde a gente queria chegar, então isso para nós foi... Agora, muitas coisas que a gente fez, na hora foi muito intuitivo, eu até vou comentar um pouco sobre isso, eu até conversando com o Edgar agora há pouco, tem coisas que só olhando para trás que a gente viu por que deu certo isso, por que não deu certo isso, né? Então isso é um pouco do que eu vou conversar hoje com o pessoal, eu vou contar um pouco do o que não deu certo, o que deu certo, e olhando para trás o porquê que deu certo, porque às vezes a gente faz de forma intuitiva e nem sabe bem o porquê, né? Mas uma coisa foi decisiva em todo esse processo, para mim, eu acho que foi a disciplina de execução. Muitas vezes a gente fala agora num papel como investidor, eu conversando com muitas startups, a gente vê que às vezes o pessoal imagina que as coisas, vai ter uma boa ideia, que vai trabalhar, mas que as coisas vão dar certo assim como se um passo de mágica, né? E olha... Disciplina. Palavra mágica. Disciplina, e depois que a empresa cresce, a palavra mágica é cultura. A cultura da empresa que a gente trabalha. Então isso é decisivo para que vai determinar os valores, a forma como a gente vai se relacionar com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, como é que a gente vai se relacionar com todo mundo que faz parte da cadeia de valor do negócio que a gente está trabalhando. Então isso é um pouco do que eu vou estar conversando, falar um pouco de cultura, vamos falar um pouco de gestão, desafios, um pouco do momento do Brasil, momento do nosso estado, e trazer um pouco isso para a nossa realidade do setor de tecnologia aqui, isso que eu vou bater um papo com a turma. Quando vocês começaram, em que ano foi? 2003, maio de 2003. Quantas pessoas estavam no time contigo? Éramos em 9 pessoas. 9 pessoas? Não tinha, todo mundo fazia de tudo um pouco RH, um pouco TI, um pouco financeiro, um pouco negócios, né? E aí quando a gente finalizou a venda no passado, nós éramos em 2.700 colaboradores, faturamento anual superior a 3 bilhões de reais, quer dizer, uma empresa que tinha um porte enorme, né? A gente tinha 430 mil estabelecimentos, mais de 500 mil máquinas instaladas, quer dizer, a empresa tinha adquirido um porte bem expressivo, né? Então isso em 12 anos, né? Quer dizer, é bastante trabalho, né? Mas uma coisa que eu até puxou um assunto que eu acho bem legal de comentar com o pessoal é que não adianta achar que as coisas vão acontecer rápido. Então, principalmente atualmente, esses negócios voltados a startups, as pessoas acham que as coisas acontecem rápido e acontecem fácil. É tipo assim, me permita um parênteses. Eu tive uma baita ideia, eu vou lançar isso no mercado. Vou ficar rico. O troço vai bombar e em 6 meses estou rico. É isso aí, essa é a lógica, entendeu? Meninada às vezes não sabe nem bem como nem sabe nem arrumar a mesa que montou e acha que... Então, mas o bacana é a facilidade com que se abre hoje, com que se investe hoje, com estruturas como a Amazon, Google e outras que têm estruturas para poder montar, isso é fantástico. Só não pode ter a ilusão. Então tem que botar o pé no chão, sonhar é bom para poder ter aquela vontade que supera, porque para trabalhar o jeito que tem que trabalhar para a empresa crescer rápido, tem que ter muita paixão pelo que faz, e aí o sonho vem um pouco, mas não pode perder nunca a realidade, não pode nunca tirar o pé do chão. Me conta uma coisa, o que tu dirias, o que tu vais dizer para aqueles empreendedores que têm no sangue? Eu costumo bater na tecla que o Brasil é um país que desestimula o empreendedorismo. O dia que nós conseguimos mudar essa cultura e, sobretudo, isso se refletir nas regras, nas leis e menos burocracia, ninguém segura esse país. O que tu dizes neste momento em que está mais difícil ainda empreender por causa da crise? Olha, 2 pontos. Primeiro, não dá para ter aquela visão de que eu não vou enxergar a crise. Não é isso que eu vou querer dizer agora, tá? Mas eu vou dar uma visão um pouco diferente. Eu acho que nós temos um problema de crise de valores no Brasil, que é o principal. Na verdade, tudo é decorrente de crise de valores, né? Então, as pessoas não têm mais altruísmo, não existe pensamento mais no próximo. A gente vê os nossos políticos deveriam ser os líderes que deveriam nos fazendo esse vexame completo aí, raro. Ver um líder político altruísta para a gente pensar, é difícil como a gente viu no passado, né? Então, mas isso gera toda essa consequência, crise política, crise econômica, esses erros, né? Mas isso é uma situação de que se afeta a tua empresa, afeta a dos outros também. Então, o que tem que pensar é o seguinte, eu acho que os líderes têm que entender, têm que enfrentar esse processo, mas têm que minimizar o impacto deste problema para dentro da companhia. Dentro da companhia, não que a gente vai fazer aquela história da velhinha que atravessa a rua sem olhar, entendeu? Eu não vou ver o carro não vai atropelar, não é isso. Os líderes têm que ver, mas a equipe tem que ficar um pouco
fora desse problema. A gente tem que fazer o seguinte, se a crise vai para mim, vale para os outros, certo? Então, vamos fazer o nosso melhor e vamos ganhar mercado, vamos demonstrar que a gente consegue, porque a crise vai acabar selecionando os meninos dos homens. Então, aquele que tiver mais competência, aquele que conseguir enfrentar, quando sai a crise, que o Brasil é cíclico, né? Graças a Deus o Brasil é cíclico, tomara que seja, né, também, né? Mas então, eu acho que vai ser, eu acho que essa crise, ela tem ninguém vai saber o prazo, mas o Brasil vai superar de alguma maneira, porque o conjunto de empreendedores brasileiros são fortes. O Brasil não é um país pequeno que uma situação política vai estragá-lo, né? Vai prejudicar, mas o conjunto da sociedade vai superar isso aí. Então, minha dica é a situação, enfrenta a situação, mas trabalha dentro de casa para ser o melhor, para poder sair da crise melhor disso e sair melhor posicionado, porque vai ter menos competidores ao final. Excelente. Olha, grande palestra para ti, Rob. Tá bom. Muito obrigado aí, falamos depois, tá? Cumprimento. Ok, obrigado. Bem, é uma satisfação conversar com o Leandro Cabreira, que é o CEO, é o líder da Tech Channel, que é uma empresa daqui, que já existe há alguns anos e que trabalha com inovação, sempre focada em inovação, produtos de fora inovadores. E ele fez uma apresentação, está fazendo uma apresentação hoje aqui nesse evento Mesas TI do CEPRORGS, que é um negócio de engajamento social que encantou a todos, né? Um projeto que existe fora aqui do Rio Grande do Sul e que ele está trazendo, né? E que tocou em todos aqui porque auxilia crianças, né? Que é a maior, vamos concordar, né, Leandro? É a maior riqueza de qualquer grupo social, de qualquer nação, são as novas gerações. Prazer te encontrar. Obrigado, Diego, pela oportunidade. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que as crianças são o futuro, né? Então, nesses momentos difíceis, né, se tem alguma coisa que eu acho que a gente tem que depositar a esperança, são nas nossas crianças, tentar mudar um pouco, daqui a pouco, tudo que está aí, né, tudo que todo mundo reclama e tal, que diz que é difícil de mudar, acho que a esperança está um pouco nas crianças. É em cima disso que a gente está pautando e montando essa iniciativa do Quem Canta Ajuda a Criança Porto Alegre. Como é que é esse projeto? Divide com o meu telespectador de que maneira, inclusive, as pessoas podem auxiliar e de que forma modifica as crianças. Perfeito, perfeito. O Quem Canta Ajuda a Criança é o principal braço arrecadador de recursos da AIM. A AIM é a Associação para a Iniciação Musical. É uma entidade sem fins lucrativos que está localizada em São Paulo, desenvolve o projeto Quem Canta Ajuda a Criança já há 4, 5 anos em São Paulo, e a gente está topando esse primeiro desafio de trazer o Quem Canta aqui para Porto Alegre. O papel da AIM e do Quem Canta Ajuda a Criança é fomentar recursos para a AIM, para a associação, no intuito de desenvolver educação musical e iniciação musical para crianças carentes e economicamente desassistidas, vamos dizer assim, né? Não teriam nenhuma chance. Exatamente, essa é a ideia. A ideia é estar despertando até daqui a pouco novos talentos, e talentos importantes aí para a música, mas no mínimo usando a música e o poder que ela tem para tentar, vamos lá, né, gente, no mínimo tirar essa criança hoje de um caminho errado. Então, essa eu acho que é o grande objetivo. E o Quem Canta Ajuda a Criança, então, é um evento beneficente, né? As pessoas podem ajudar participando do evento, comprando o ingresso. 100% de toda a renda arrecadada pelo evento vai ser destinada para os projetos sociais da AIM, numa entidade que ainda está sendo definida, mas numa entidade aqui para o Rio Grande do Sul mesmo, né? Essa é a ideia, trazer o projeto para valer aqui para o Sul. E assim como uma criança que está no esporte, uma criança que está nas artes, ela tem mais chance de não se meter com coisa errada, não se meter com drogas, ter apreço pela própria vida, buscar desenvolvimento pessoal. Exatamente, essa é a ideia. E até indo um pouco além, Diego, a AIM ela tem uma característica muito interessante na metodologia, nos projetos que ela desenvolve, que o processo ele extrapola um pouco o musical apenas. Todo mundo sabe, eu sou empresário, quem está participando aqui do evento é empresário também, tu tem que conhecer um pouco de logística, um pouco de marketing, um pouco de finanças e gerenciar uma banda. Ter uma banda é ter um negócio também. Tu tem que gerenciar clientes, que são os teus espectadores, os teus fornecedores, agenda, logística, viagem, finanças. Então, a AIM ela extrapola essa questão dos projetos que ela desenvolve, tentando dar esse teor empreendedor também para essas crianças. E daqui a pouco, de novo, está despertando talentos musicais, né? Mas o projeto, o objetivo é um pouco mais amplo até do que meramente a questão musical. Não. Me conta uma coisa, como é que tu encontraste tempo, né? Porque o empresário, o empreendedor, além de ter que lutar contra o sistema, é difícil empreender no Brasil, é complicado, né? Se a gente olhar por todos os lados, tem conspiração contra o cara que empreende, que arrisca, que dá murro em ponta de faca. O tempo do empresário é escasso. E tu colocaste aí o teu grupo, a tua turma, a empresa,
em prol disso, né? E tu está bastante empolgado. Como é que tu gerencias? Eu te diria que o primeiro passo, Diego, é a gente parar de reclamar, né? E dizer que não tem tempo, porque tempo a gente tem. Né? Então, assim, fazer um pouquinho, dedicar um pouquinho do seu tempo para esse tipo de iniciativa, sabendo no que tu está investindo, que tem retorno, que vai ter retorno, tu arruma tempo. Eu acho que a desculpa... É gestão. É gestão do seu próprio tempo. Na realidade, isso é muito mais uma desculpa. Desculpa se eu vou estar ofendendo aí alguém, mas é uma desculpa que as pessoas usam para não fazer um pouquinho. É que nem exercício, né? Tem que começar. E eu vou te dizer, eu fiquei surpreso comigo mesmo e com o engajamento de todos, cara. Quando tu apresenta a ideia, apresenta o projeto, não tem ninguém que não se apaixone e que se envolva e que se dedique um pouco. Então, realmente, eu acho que o importante é dar o primeiro passo. Se todo mundo fizer um pouquinho, lá no final, acho que o resultado vai ser útil. Se a gente tirar uma criança de um caminho ruim, valeu todo o esforço. Quem canta, ajuda a criança. Quem quiser participar, quem quiser auxiliar, como faz? O evento vai acontecer no dia 26, próximo, sem ser neste sábado, no próximo, no El Toro Pub, a partir das 20 horas. Os ingressos estão à venda no próprio El Toro Pub e no Darcio Cofer Cabeleireiros, que é um outro grande apoiador do evento, e também online, através do site techchannel.com.br/QCAC-POA. Quem canta, ajuda a criança, POA. Né? Os ingressos estão à venda pelo PagSeguro, também podem ser adquiridos online, ou de novo, diretamente na bilheteria, na hora do evento, vai estar à venda também. Valor? R$120 o ingresso, ele é um ingresso de valor maior, mas de novo, a gente não está falando aqui de um ingresso para uma festa, a gente está falando de uma contribuição, de uma ação social solidária que vai estar ajudando uma criança a daqui a pouco está indo para um caminho melhor. Detalhe, 100% da arrecadação vai para a instituição. 100%. Um outro detalhe importante, Diego, eu esqueci de comentar isso na apresentação. Nós vamos ter também um leilão silencioso na noite do evento. Então, nós teremos itens autografados de artistas nacionais e internacionais. Então, quem é fã aí de Kiss, Paralamas, Frejá, vai ter guitarra autografada, vai ter pôster autografado num leilão silencioso, onde, de novo, toda a renda do leilão também será 100% revertida por uma entidade gaúcha. Cumprimentos, Leandro. Parabéns, hein? Parabéns. Sucesso. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu. Obrigado, até logo. Sempre uma satisfação encontrar o Eduardo Boff da Qualitor. E da outra vez nós conversamos e agora ele já me trouxe aqui o material, ó, o folder, né? O Qualitor 8E10. Olha que material maravilhoso. Tá aqui, né? Alinhado, olha aqui, ó, integrado com mídias sociais, portal de atendimento, billing, que é o faturamento, gestão de dashboards, tá tudo aqui. E aí eu fico feliz, viu, Eduardo, porque tu vinhas falando que ia ter mudança, ia ter novidade. Verdade. O Qualitor, que é um grande parceiro aqui do Mesas TI. Conta pra mim, o que está nascendo aqui? Está nascendo uma versão muito inovadora, onde a gente está atrelando as práticas de ITIL, que é as práticas de melhores práticas de governança de TI, com BPM, que é a parte de gerenciamento dos processos de negócio. Então a gente entrega para o diretor de TI uma versão que ele consegue tanto implantar na sua área, mas também favorece para que outras áreas de negócio utilizem o nosso sistema. E essas novidades estão recheadas com mobile, Canvas, que é uma tela lateral que se comporta de acordo com a necessidade que o cliente precisa naquele momento do atendimento, recursos de mapeamento de processos de forma dinâmica, relatórios, a parte do faturamento que é muito importante, controle, e sempre explorando o mercado nesse momento tão difícil, onde os softwares internacionais com o dólar alto têm essa dificuldade. O Qualitor, por ser um software nacional, produzido aqui no Sul, né, em Porto Alegre, a gente consegue trazer um diferencial com um custo muito competitivo. O grande lance do Qualitor, dentre tantos, é que o seguinte, pode ser utilizado por empresas independente do porte, né? Com certeza. Tanto prestadores de serviço de TI, indústria, varejo, construção civil, redes hospitalares, empresas de call center. Então a gente tem uma variedade muito grande hoje no nosso segmento. Empresas de pequeno, médio e grande porte. Como é que é esse lance de que a variação do dólar acabou sendo uma boa para os clientes ou futuros clientes Qualitor? Como todos acompanham, né, o dólar variou muito nesse último ano
e favorece que os softwares internacionais são pressionados na venda baseado no dólar. E o Qualitor permanece com a sua estratégia competitiva de preço desde 2014, com uma estratégia muito agressiva, e isso favorece que empresas que utilizam softwares internacionais estão buscando a nossa solução como uma oportunidade de melhoria de qualidade com redução de custo. Tu imagina o seguinte, tá? O dólar que estava há um ano, 2,50, hoje já bateu na casa dos 4, sabe-se lá se não vai continuar crescendo, queira Deus que não, mas de 2 para 4, é mais de 50% de reajuste, e vocês mantêm o preço? Nós mantemos o preço. Esse é um diferencial competitivo, onde a gente consegue entregar hoje para o nosso cliente todos esses diferenciais. Nós temos uma certificação internacional que garante as boas práticas, então a gente consegue trazer um produto com esses diferenciais, com valor agregado, preço competitivo e dentro dessa estratégia. Porque lembrando, quando o cliente adquire a nossa solução, tem junto o contrato de manutenção e suporte, toda a retaguarda, atendimento tanto em português, inglês e espanhol, mas o mais importante é, esse cliente que tem o software internacional, ele vai continuar pagando por todos os anos manutenção. E muitas vezes o custo de manutenção desse software já cobre as despesas iniciais com a adesão do Qualitor. Claro. Bom, e aí? Ele para instalar o Qualitor na empresa dele, ele faz um contrato, vocês vão até a empresa, vocês fazem essa instalação? Sim, hoje nós temos profissionais, consultores próprios e da nossa rede credenciada também para fazer a implantação. Nosso processo de venda ele é bem sobre medida, toda a nossa equipe comercial é treinada para fazer demonstração do produto, depois tem a nossa equipe de projetos que entra para fazer todo o caderno técnico para a implantação, onde identifica todo o escopo de trabalho. Depois disso, a gente tem um acompanhamento de pós-venda e o contrato de manutenção e suporte ilimitado, onde ele pode ligar a qualquer momento para tirar dúvidas em relação ao atendimento. É um terno sob medida. É um terno sob medida, no conceito tailor-made. E também lançamos agora, recentemente, o portal de ensino à distância para aumentar a capacitação dos nossos clientes dentro da nossa solução. Como é que é isso aí? O sujeito pode se qualificar permanentemente através do portal com aulas? Com certeza, já são 18 cursos disponíveis, mais de 500 alunos certificados, onde os nossos clientes, os nossos canais, os nossos parceiros e a nossa equipe pode treinar a todo momento e fazer de uso do conhecimento que foi disponibilizado dentro da plataforma como um benefício na sua administração. Excelente. Nasceu. A solução Qualitor 8E10. 8E10. Cumprimentos, Eduardo. Muito obrigado. Prazer mais uma vez estar aqui. Sempre um prazer encontrar o meu prezado Rafael Krug, vice-diretor administrativo. Vocês estão de parabéns, eu tenho que repetir porque a cada evento, né, parece que vai faltar lugar. De fato, eu acho que ano que vem vocês vão ter que pensar, quem sabe, um lugar maior, né, Krug, pro Mesas TI. Sim, com certeza, Diego. É um grande prazer estar te recebendo de novo nos nossos eventos. Obrigado pela presença. Eu acho que o Mesas está realmente consolidado no modelo agora de negócios para a área de tecnologia da informação. Acho que o Mesas ele está mostrando o networking e está trazendo agora o que a gente está buscando, que é a plataforma TI, que é a plataforma que a gente vai estar lançando para poder fazer de uma forma digital toda essa interação entre compradores e vendedores de TI. Está entrando agora, né? Está entrando sim. Hoje é a grande estreia, a gente vai estar apresentando para a comunidade de TI todo esse modelo de negócios onde a gente vai ter compradores e vendedores interagindo de forma digital. Então é uma grande extensão do Mesas de TI que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, eu preciso de 10 máquinas para minha empresa. Eu coloco ali, por exemplo, divulgo ali as configurações que eu preciso e vou fazer uma espécie de leilão, um leilão, um pregão virtual, não é isso? Com certeza. Tu, interessado em comprar algum tipo de hardware para tua empresa, tu vai poder entrar em contato com os fornecedores, fazer uma cotação com todos eles. Aqueles que não te interessarem, por exemplo, tu poderá desabilitar e só conversar com aqueles que te interessarem, que forem mais aptos à tua necessidade. Isso vai fazer redução de custos, inclusive, para o setor, né? Com certeza, redução de custo para o setor, mas o que eu acho mais importante é que vai dar oportunidade daquele associado que é pequeno, ele ser mostrado para grandes compradores. Que eu acho que essa é a grande missão que o Ceprolix está fazendo aqui, que é, num momento realmente bastante complicado do Brasil, a gente conseguir fazer e gerar negócios para aquelas empresas que estão entrando, empresas associadas que estão tendo necessidade de fazer mais negócios, de aparecer para grandes compradores e aparecer para diversos tipos de
que buscam soluções de TI. Vocês estão fazendo um negócio verdadeiramente revolucionário na história da representação sindical no Rio Grande do Sul, né? Estão indo muito além da simples, vamos lá, negociação salarial. Vocês estão ofertando uma série de coisas e eu acho que isso é um marco, sabe? Com certeza, é um marco. Na área, no setor de vocês, não tenha dúvida, né? É um marco, Diego. Tanto é que nós estamos sendo a primeira plataforma de negócios desse modelo no Rio Grande do Sul. Hoje em dia não existe um modelo que nem nós estamos formando hoje de uma forma tão inovativa para poder gerar negócios para os nossos associados. Krug, como é que tu está vendo a crise? Bastante preocupado. Muito preocupado com a situação do país, preocupado com o que vai estar gerando aí de futuro. Eu acho que a gente precisa de mudanças urgentes, Diego. E continuar trabalhando forte, né? Com certeza. E eu digo, e as pessoas têm que se envolver na política, independente de como pensa, tem que fazer política, a sociedade civil. Vocês fazem muito, defendem muito os interesses de vocês, da sociedade. As pessoas precisam entrar, né? Nós tem que entrar na política e tem que fazer a sua parte, tem que tentar fazer mudanças, gerar negócios, tentar vencer o que está dentro das nossas capacidades, tentar fazer acontecer, para superar hoje que até o governo acaba sendo o nosso inimigo, até a justiça do trabalho para os empresários acaba sendo um problema. Então a gente tenta fazer a nossa parte para tentar superar e vencer. Eu diria hoje que os empresários são heróis nesse país. Eu não tenho dúvida disso. Um abraço forte. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Bem, a Infodive é uma parceira do CEPRORGS, sempre apoiando, sempre presente nos eventos do CEPRORGS. A Lisiane, que está aqui comigo, é diretora da empresa. E mais uma vez casa cheia, né, Lisiane? Prazer te ver. É um prazer, é meu. Sim, casa cheia, e eu acho que esse evento é de extrema importância para o networking da relação de TI, né, no mercado do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso faz com que a gente consiga os contatos com os clientes, demonstrar a empresa, e por isso que a gente sempre tem esse apoio junto ao CEPRORGS. Me fala um pouquinho da Infodive. A Infodive é uma revenda parceira com foco em infraestrutura. A gente trabalha muito com a IBM, mas também atuamos fortemente na parte de software com outros parceiros, HP, Cisco e VMware. Mas assim, o forte da empresa é a parceria com a IBM. E está há quanto tempo no mercado? Nós temos 11 anos de mercado no Rio Grande do Sul e agora a gente expandiu também para atuação nacional. Então, opa, abriram escritório fora? Não, a gente atende remoto. Com representantes? Isso, com representantes, alguns contratos já no Rio de Janeiro, em São Paulo. A gente está atendendo, começamos a expandir já do Rio Grande do Sul para fora. Excelente. Bom, momento de crise é momento também de investir, né? De quem sabe trabalhar mais. A gente não gosta de crise é sempre ruim, mas é o seguinte, né? A crise mostra quem é quem. Como é que vocês estão enfrentando esse momento? Olha, eu até não gosto muito da palavra crise e acho que esse ano está sendo muito bom, né? A parte de TI está sendo boa para nós, então eu não vou falar em crise, porque a gente está conseguindo contornar. Claro que os clientes estão um pouco, né? Eles estão tirando o pé um pouquinho na hora de investir, empurrando um pouquinho para o próximo mês, mas eu acho que se tu faz um trabalho consultivo, uma venda de acordo com a necessidade do cliente, sem querer empurrar alguma coisa que ele não vai precisar, eu acho que o retorno vem e a gente está conseguindo dar a volta porque os nossos clientes são muito fiéis, então eu acho que a gente está conseguindo virar esse ano bem, sem falar em crise. É a história de qualificar a relação. Qualificar a relação, qualificar o colaborador e manter um relacionamento com o cliente. Eu acho que essa fidelidade do cliente, eu acho que está sempre presente, eu acho que isso cria um relacionamento que é difícil tu trocar depois. Dá um exemplo, Lisiane, de negócio da Infodive com algum parceiro, por exemplo, para o nosso telespectador. A gente fechou toda a parte de infraestrutura com máquinas Powers na GetNet, que é um dos nossos principais clientes. A gente atende a GetNet já faz uns 7 anos e a gente mantém uma relação assim, de
extrema confiança, com um colaborador trabalhando lá dentro, dando um suporte. E eu acho que esse é um exemplo, assim, é o nosso principal cliente desde então e a gente continua vendendo e continua mantendo essa relação todos os anos. A gente tem negócio com eles. Que legal, vocês estão de parabéns. Então, obrigada. Prazer te encontrar. Tá, ok, obrigada.